Imagina a cena, uma batida policial numa propriedade rural, sabe? O que parecia mais um crime comum, na verdade, revelou o epicentro de uma crise de saúde nacional e que pode ser fatal. O que os policiais encontraram ali dentro está colocando a vida de muita gente em risco por todo o Brasil. Pois é, por fora a garrafa parece igualzinha à que a gente vê no mercado, o rótulo é familiar, mas o que tem dentro pode matar. Essa é a realidade assustadora das bebidas falsificadas que estão circulando por aí, e agora a gente vai entender o tamanho real desse perigo. Então, vamos voltar para o começo dessa história. Tudo aconteceu lá em Sobradinho dos Melos, no Distrito Federal. Na noite do dia 3 de outubro de 2025, a polícia se deparou com uma fábrica clandestina. E não era uma operação pequena, não. Estava funcionando a todo vapor, produzindo o que é, na prática, veneno disfarçado de bebida. E o que a polícia encontrou lá? Olha só essa lista. Garrafas vazias, rótulos falsificados, tampinhas, maquinário próprio para falsificação e, claro, diversos produtos químicos. Quando a gente olha para esses itens, fica claro que não era um esquema amador, né? Pelo contrário, era uma linha de produção completa, toda montada para enganar quem compra e, o pior de tudo, colocar vidas em risco. A própria Polícia Militar do Distrito Federal confirmou o nível de sofisticação da operação. Eles disseram com essas palavras que o local tinha capacidade para realizar várias etapas do processo, desde a produção e o envase até a rotulagem e a embalagem. Ou seja, eles faziam tudo ali do começo ao fim. Isso dá uma dimensão do tamanho do problema que as autoridades encontraram. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que as autoridades descobriram esse laboratório que estava todo escondido? A resposta é bem interessante. Tudo começou com uma pista inesperada encontrada durante uma fiscalização de rotina que acabou virando uma verdadeira investigação. Vamos ver o passo a passo dessa descoberta. Primeiro, agentes da Vigilância Sanitária estavam fazendo aquelas fiscalizações de rotina em bares, algo super comum. Só que aí, em um desses lugares, eles acharam a pista-chave, uma nota fiscal com um endereço bem suspeito. Foram atrás desse endereço e, adivinha? Deu numa chácara, na zona rural. E foi lá que o laboratório clandestino foi finalmente encontrado. É impressionante como um pequeno detalhe pode desvendar um esquema gigantesco, né? Chegando lá na chácara, a polícia encontrou um caseiro, que foi detido na hora. Ele acabou contando que o dono do imóvel estava em outro estado, lá no Ceará. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo. O que isso quer dizer? Basicamente, é uma fraude que não só engana o consumidor, mas que coloca a saúde de quem compra em risco de verdade. E é exatamente aqui que a história ganha uma proporção muito maior. Porque aquele laboratório, ele não era um caso isolado, sabe? Ele era só a ponta do iceberg, um sintoma bem visível de uma crise de saúde pública que, infelizmente, está se espalhando de forma silenciosa pelo Brasil inteiro. Agora, vamos aos números, porque a situação é realmente alarmante. Até agora, já são 127 casos notificados de intoxicação por metanol. E esses casos não estão concentrados em um lugar só, não. Estão espalhados por 12 estados brasileiros. Isso mostra o alcance nacional que essas redes criminosas já têm. E agora, o dado mais pesado, mais trágico de todos, 5 mortes confirmadas. Exato, 5 vidas que foram perdidas por causa da ganância por trás de uma garrafa falsificada. A situação é tão séria que as próprias autoridades estão usando a expressão crescimento atípico para descrever o aumento no número de casos. E por causa disso, tanto as equipes de saúde quanto as forças de segurança estão mobilizadas numa verdadeira corrida contra o tempo para tentar combater essa ameaça. Tá, mas afinal, o que é que tem nessas bebidas que as tornam tão perigosas? A resposta está numa única palavra. Um ingrediente químico que é fatal e que nunca, jamais deveria ser consumido por um ser humano. Metanol. E para a gente entender bem o que é essa intoxicação por metanol, bom, é uma condição médica extremamente grave. O metanol é um tipo de álcool industrial. Ele é tóxico. Não foi feito para ser bebido. Só que é exatamente isso que os falsificadores usam para baratear o custo da produção, sem a menor preocupação com as consequências. Então, qual é o risco real para quem acaba consumindo um produto desses? A ameaça é invisível, né? Tá ali, escondida atrás de um rótulo que parece de confiança. Mas as consequências, essas são devastadoras. A gente está falando de cegueira, falência de órgãos e, em muitos casos, a pessoa acaba morrendo. No fim das contas, a pergunta que fica no ar é: o que realmente está dentro do copo? Parece uma pergunta simples, mas como a gente viu, hoje em dia ela pode ser a diferença entre um momento de celebração e uma verdadeira tragédia.